Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui para gravar mais uma videoaula. A gente vai falar hoje de Lei de Lavoisier e Lei de Proust, tá bom? Esse material aqui vai servir de subsídio para vocês resolverem os exercícios, ok? Então, vamos lá para a Lei de Lavoisier e Lei de Proust. Então, o que é uma equação química, né? Equação química é aquela na qual reagentes se convertem em produtos. Então, a gente tem reagentes à esquerda e produtos à direita. Observa aqui, ó, H2 mais O2 produzindo H2O. Então, H2 e O2 estão do lado dos reagentes e O2 está do lado do produto. Esse mais significa reage com e a setinha significa produzindo. Então, a gente lê H2 mais H2 reage com O2, produzindo H2O, ok? Então, aqui a gente pode, ou vocês vão encontrar isso muito comum, ó, e a gente usa bastante, ó. Qual é o estado físico das substâncias, ó? Hidrogênio no estado gasoso, oxigênio no estado gasoso e a água aqui ela está no estado líquido. Então, eles podem se apresentar ó, no estado gasoso, no estado vapor, no estado líquido, em solução aquosa, quando você solubiliza né, em água, no estado sólido, no estado cristalino ou em forma de precipitado, tá? Então, toda vez que vocês virem essa, entre parênteses, uma letrinha, vai ser uma dessas letras aqui, então vocês já vão saber do que se trata, ok? Aqui, uma coisa importante, tá, gente? Importante isso daqui, ó. Como é que a gente vai contar quantos elementos tem uma molécula aqui, ó? Por exemplo, nesse daqui, ó, hidróxido de alumínio. Al, entre parênteses, OH3. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um átomo só de alumínio. Por quê, ó? A gente conta da esquerda para a direita, né? Então, Al. Logo depois do Al, eu tenho algum número aqui, ó? Onde eu tô apontando aqui, ó? Tem algum número aqui? Não tem. Então, é um átomo só de alumínio. Eu tenho 3 átomos de oxigênio. Por quê? Aqui, do lado do oxigênio, eu tenho algum número? Não. Então, aqui o número é 1. Na química, o número 1 a gente não representa, tá? Aqui é 1. Só que ele não está entre parênteses e tem o 3 aqui fora. Então, o número que está aqui dentro, eu tenho que multiplicar pelo número que está fora. Então, 1 vezes 3 igual a 3. Por isso que eu tenho 3 átomos de oxigênio. Mesma coisa o hidrogênio, ó, do lado do H, que número eu tenho? Nenhum. Se é nenhum, é porque o número é 1. 1 do lado de dentro, vezes 3, que está do lado de fora. 1 vezes 3, 3. Por isso que eu tenho 3 átomos de hidrogênio aqui também, tá? Aqui, vamos ver aqui, ó. Um pouco mais complexo, vamos ver, ó. CaH2PO4, 3. Então, vamos lá. Ca, do lado do Ca, tem algum número? Não. É porque o número é 1. Então, um átomo de cálcio, ó. Um átomo. Agora, vamos lá aqui, ó. Tá entre parênteses, então vamos prestar atenção. H. Do lado do H, que número eu tenho? 2. Mas ele está entre parênteses e eu tenho um número fora do parênteses, então eu tenho que multiplicar. 2 vezes 3, quanto dá? 6. Por isso que eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Vamos ver o P. Do lado do P, que número eu tenho? Nenhum, né? É porque o número dele é 1. Mas eu tenho que multiplicar pelo número que está fora. 1 vezes 3, 3. Por isso que eu tenho 3 átomos de fósforo. Fósforo é o P, tá? E aí, o O de oxigênio, do ladinho dele eu tenho o número 4. Então, aqui dentro do parênteses eu tenho 4 átomos de oxigênio. Só que do lado de fora eu tenho o número 3, então eu tenho que multiplicar o número de dentro pelo número de fora. 4 vezes 3, 12. Por isso que ele fala que eu tenho 12 átomos de oxigênio. Entenderam? Ok. E aqui
a gente vai falar de coeficientes estequiométricos. O que são coeficientes estequiométricos? São esses números grandes aqui, ó, que ficam do lado da minha molécula, ó. Eu coloquei o número 1 aqui para vocês terem noção que a gente conta número 1, um átomo de uma molécula, perdão, de oxigênio. Mas o número 1 na química a gente não representa, tá? Eu não precisava ter colocado esse número 1 aqui, tá bom? E balanceamento das equações químicas. Eu só coloquei esse balanceamento aqui porque o professor falou numa das aulas lá de sobre balanceamento. Mas a gente vai ver isso mais pra frente, tá bom? Fiquem tranquilos. O que é o balanceamento? Ele está ligado com a lei de Lavoisier que a gente vai ver mais pra frente. É a mesma quantidade que eu tenho do lado dos reagentes, eu tenho que ter do lado dos produtos, tá? Então, normalmente uma equação ela não vem com esses números grandões aqui, que são chamados de coeficientes estequiométricos, tá? E aí a gente precisa fazer o balanceamento para total de números de átomos do lado dos reagentes tem que ficar no mesmo número dos produtos, tá? E aqui tá certinho, ó. 2 hidrogênios aqui vezes 2 dá 4. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4. E aqui 2 oxigênios, aqui 1, mas eu coloquei o número 2 aqui, ó. O número que eu coloco aqui multiplica a molécula inteira, então 2 oxigênios. Esse está balanceado. E aqui um outro exemplo que eu coloquei para vocês, mostrando o balanceamento, ó. Não tem número nenhum aqui, ó. É porque o número é 1. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. E ela tá balanceada, ó. Um Na aqui, um Na aqui. Um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. Um Cl aqui, um Cl aqui. Um H aqui com um H aqui dá 2. Aqui H2, tá vendo? Tá certinho. As mesmas quantidades que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então, essa equação está balanceada. E, muito importante, no balanceamento, esses números pequenininhos aqui, ó, que a gente chama de índice, a gente não mexe, tá? Se você mexer nisso aqui, você muda a substância, deixa de ser oxigênio, isso aqui deixa de ser água, isso aqui deixa de ser gás de hidrogênio. Então, nesses números pequenininhos, a gente não mexe nunca, 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 ok? Vamos para a próxima. Então, aqui a gente tem a lei de Lavoisier, né? Que nada mais é que a lei de conservação das massas. Então, a soma das massas dos reagentes vai ser igual à soma das massas dos produtos. Então, eu tenho as mesmas quantidades aqui do carbono, do oxigênio, vai ser as mesmas quantidades que tem aqui no CO2, tá vendo? Um carbono, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Aqui é a mesma coisa, ó. Um ferro aqui, um enxofre aqui, um enxofre aqui, um Cl aqui, 2 Cl aqui, ó. Tá errado, tá vendo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um 2zinho aqui, ó, para ela ficar balanceada, ó. 2. Então, fica um Fe aqui, um Fe aqui, um S aqui, um S aqui, HCl, Cl, 2 aqui, 2 aqui, e H, tenho 2 aqui e 2 aqui. Agora, ficou uma equação balanceada, com a soma dos reagentes igual à soma dos produtos. Então, a lei de Proust aqui fala das proporções constantes. Então, ela fala que as massas dos reagentes e produtos, elas obedecem sempre uma proporção. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, um exemplo, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Então, percebam aqui, ó, 30 gramas de nitrogênio, 60 de carbono, 120 de nitrogênio. 8, 16, 12, 1, 2, 4. Então, quais são as proporções que a gente consegue perceber aqui, ó? Eu tenho 1 grama de hidrogênio, precisa de 2 gramas de carbono e 4 de nitrogênio. Se ao invés de 1 grama forem 8 gramas,
Quanto vai precisar de carbono? Não são? 1 para 8. O 2 são 8 vezes, né? O 2 vai ser 8 vezes. 2 vezes 8, 16. E o 4 também vai ser 8 vezes. 4 vezes 8, 32. Então, aqui, vezes 8. Aqui, vezes 8. E aqui, vezes 8. Né? E daqui pra cá, ó. Pra cá tá fácil ver. Quantas vezes? 30, né? Vamos ver se consigo fazer o 30. 30 vezes. Se aqui é vezes 30, aqui é quantas vezes? 30 também. E aqui quantas vezes? 30 também. Então, sempre vai ser proporcional, tá bom? Exemplo. Eu tenho aqui, ó, NaOH mais HCl, produzindo NaCl mais água. Então, olha, eu tenho 40 gramas de NaOH, de onde eu tirei isso? Depois a gente vai ver, eu tirei isso da tabela periódica, tá? 36,5 gramas de HCl, dando 58,5 de NaCl. Se ao invés de 40 gramas eu usar 4, quanto vai ser de HCl? Eu vou fazer proporção. Eu posso fazer de dois jeitos. Ou a proporção, que é a lei de Proust, né? Quantas vezes o 4 dá para o 40? Aqui. Não é 10 vezes menos? Ó, 10 vezes. 10 vezes menos. Então, aqui também vai ser 10 vezes menos. Mesma coisa. E aqui também vai ser 10 vezes menos. Tá? Então, aqui 36,5 vai ser 3,65. Aqui 58,5, 10 vezes menos, 5,85. Entenderam? Isso aqui é a lei de Proust. Tá? Ah, eu quero fazer por regra de 3, não tem problema. Faz 4 vezes 36,5 igual, resultado divide por 40. Vai dar a mesma coisa. Vamos ver o próximo exemplo. Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 2H2 mais O2, produzindo 2H2O. Ó, no começo eu tenho 2 gramas, ó, 2 gramas de H2, 32 gramas de O2, dando 34 gramas de H2O. Então, onde eu tirei esses valores? Da tabela periódica. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente faz isso, tá? Se ao invés de 2 gramas eu utilizar 8 gramas, quanto eu vou usar? Quanto eu vou precisar de oxigênio? Pela lei de Proust, eu tenho que saber qual é a proporção, ó. Divido 8 por 2 aqui, dá quanto? Dá 4, né? 4 vezes. Então, aqui vai ser 4 vezes também. 4 vezes. Então, 4 vezes 32, 128. 4 vezes 34, 136. Ok? Resumindo, então, a lei de Lavoisier vai falar do princípio da conservação das massas, né? Que é a soma das massas dos reagentes igual à soma das massas dos produtos. E a lei de Proust vai falar que as massas são proporcionais dos reagentes e dos produtos. Aquele número grande fica do lado das moléculas se chama coeficiente estequiométrico e o número pequenininho embaixo das moléculas, que se chama índice, a gente nunca altera no balanceamento, tá bom? Espero ter ajudado e se vocês tiverem alguma dúvida na hora de resolver os exercícios, é só me chamar, tá bom? Beijinho e tchau!